Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em 2 endereços. Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando aqui no canal 19, TV Santa Maria. Você nos acompanha também através das redes sociais, através de todas as plataformas. O nosso Roda Brasil Amigos, programa mais antigo da grade do seu canal 19. E é muito legal, mais uma vez, poder estar com você aí, nos acompanhando através do canal 19 da Claronet e também através das nossas redes sociais, na página do Roda Brasil Amigos, no YouTube, no Facebook, na página da TV Santa Maria. Então você tem diversas opções de acompanhar o Roda Brasil Amigos. No programa de hoje, vou trocar um passe com o prefeito Jorge Possobon. Nós temos vários assuntos, tanto é que nós vamos fazer esse programa, a primeira parte, depois nós vamos ter o segundo programa. Então nós vamos ter uma série de 2 programas com o prefeito Jorge Possobon para nós falarmos sobre vários assuntos, falar sobre vários aspectos, sobre o desenvolvimento de Santa Maria, sobre tudo relacionado a esse trabalho do prefeito Jorge Possobon. Prefeito, prazer te receber aqui, prazer, obrigado por estar aqui para a gente trocar um passe aqui no nosso Roda Brasil Amigos. A satisfação é minha, né? E quando tu fala em Roda Brasil, quando a gente fala no Roda Brasil, óbvio que a gente lembra sempre do futebol, não adianta a gente ignorar isso, como tem a tua bola dividida. E daí quando a gente vê o estádio do Inter, o estádio do Grêmio, debaixo d'água como ficaram, quando a gente vê o aeroporto Salgado Filho, do estádio ficou, eu estou falando três locais emblemáticos assim, né? A gente vê exatamente o reflexo da tristeza do estado do Rio Grande do Sul. Cidades que foram completamente devastadas pelas enchentes, né? A maior crise climática da história do Brasil ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. E em Santa Maria, inclusive, teve um dia que nas últimas 36 horas... O senhor já abriu, já tocando nesse aspecto. Gostaria que o senhor fizesse para mim assim, um balanço de que forma o senhor ocasionou, trabalhou e dimensionou todo esse problema que envolveu as enchentes aqui em Santa Maria. Só essa parte, para te ter uma noção do que em Santa Maria, teve em 36 horas, foi a cidade que mais choveu no mundo. Tá? Então, a gente dividiu o trabalho em 3 partes, né? Que eu chamo do SAR, é o salvamento, o auxílio e a reconstrução. A primeira etapa foi o salvamento, socorro imediato, tirar as pessoas que estavam em locais de risco, abrigamos todas elas, tanto no Centro Esportivo Municipal, como também a gente abrigou lá na Igreja de Santa Catarina, e também teve uma outra igreja lá, bem bacana, que é o Templo das Nações, lá onde foi feito um abrigamento para crianças com berçário, para a mãezinha que ganhou o bebê, então tinha o berçário, né? Então quero dar parabéns também para a equipe do Templo das Nações, fez esse trabalho lindo, maravilhoso. Eu não tinha visto no outro local um abrigamento só para os bebês como a gente viu lá. Além de outras instituições, milhares de voluntários que nos ajudaram nesse momento mais difícil. Aos voluntários eu quero estender a minha mais profunda gratidão. O Rodrigo Destro, nosso vice-prefeito, e eu dividimos o nosso trabalho. Primeiro, além do salvamento específico ali que a gente teve que tratar, a gente dividiu o nosso trabalho depois em 2 partes também, né? Em 2 missões, né? Eu disse, Rodrigo, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer bem, que é bater nas portas do governo federal e do governo estadual e buscar dinheiro para a gente cumprir a 3ª etapa do nosso ciclo, que é o melhor, para iniciar a 3ª etapa do nosso planejamento, que é a fase de reconstrução. E ele ficou na fase para buscar o dinheiro para fazer a reconstrução. E ele ficou com essa missão de conduzir a reconstrução. Eu disse para ele, Rodrigo, tu é engenheiro, tu já foi presidente do Sindicato da Construção Civil, então eu tenho certeza que tu tem essa missão pontual aqui, inclusive de acompanhar a própria construção de casas, aquisições de casas que nós vamos fazer. Então, dividindo essa etapa,
fui eu lá atrás do dinheiro, logo, depois que quando começou essa enchente, o presidente da República esteve aqui, teve vários ministros aqui, tivemos uma sorte, sei lá se o nome é sorte, mas eu acredito que é uma coisa de Deus que aconteceu, que tudo começou numa quarta-feira, mas na segunda-feira o ministro da Defesa, o José Múcio, estava aqui em Santa Maria. Aí ele acompanhou tudo, viu o ápice que começou aqui em Santa Maria. Daí a gente, desculpa, o ápice, o epicentro de tudo começou aqui em Santa Maria. E a partir daí a gente pôde ter uma visão global do que estava acontecendo e do que podia vir. Tanto é que ele chegou em Brasília e explicou para o presidente Lula, mostrou a gravidade, e foi a primeira cidade que o presidente da República veio aqui, foi aqui em Santa Maria. Veio o presidente, veio o governador Eduardo Leite, mais uma equipe de ministros, secretários. A partir desse momento, a gente conseguiu fazer esse salvamento de todo mundo, não deixamos ninguém desabrigado, foram todos mundo acolhidos, que tem o desabrigado e o desalojado. Desabrigado aqueles que perderam a casa, que não tinham como ficar dentro de casa. E os desalojados aqueles que foram para casa de alguns amigos, né? Confesso que nem eu sabia essa diferença também. Daí vem a segunda etapa, né? Que é, não adianta, desabriga, né? Tira eles do local de risco, aí vai fazer o quê? Aí vem a segunda etapa. Criamos imediatamente o aluguel social, onde a prefeitura paga o valor do aluguel, paga o aluguel para tirar as pessoas de risco e dá uma casa para eles morarem. É um investimento de R$ 1.200 por aluguel, é o maior programa social que existe no Brasil. Se nós pegarmos uns 12 meses, dá quase R$15 mil por família, que a prefeitura está bancando, e está bancando, não está gastando, a gente está investindo, porque quando fala em uma situação dessa, é investimento na vida das pessoas. Perfeito. E o dado atualizado, que eu estou te dando em primeiríssima mão agora, é que hoje nós estamos com 202 casas alugadas, ou seja, 202 famílias que estavam em situação de risco estão no local seguro. E o que nós queremos fazer agora, na terceira etapa, é comprar as casas. Ao invés de construir casas, nós queremos comprar as casas prontas, né? Então a gente tem essas 202 casas que nós vamos tratar com os proprietários, se há interesse de vender, né? Eu acredito que uma boa parcela vai ter interesse em vender. E tem uma outra coisa bacana e inovadora, Marião, que a gente fez, foi abrir um cadastramento na Caixa Econômica Federal para as pessoas que querem vender a casa se cadastrar. Tinha apenas 41 casas cadastradas, a gente fez uma reunião onde convidamos os corretores de imóveis e as imobiliárias, para que eles pudessem apresentar, pegar imóveis que tinham nas imobiliárias ou que eles tinham algum conhecido e quisessem vender, fizesse o cadastro. Depois da nossa reunião, de 41 casas, fomos para 144 casas. Então hoje nós temos a capacidade de comprar 242 casas, ou melhor, 201 mais 144, nós temos a possibilidade de comprar 301 casas. Então, 306, 202 mais 144, 306 casas. 346 casas. 346. Então, Marião, se nós pegarmos, botar R$200 mil em cima de 346, nós vamos passar de 60 milhões de reais. Vamos chegar a quase 70 milhões de reais. O que é importante esse dinheiro? É o reflexo que nós vamos combater agora, que é o problema da economia que nós vamos ter. Então, se pegar, nós vamos ter quase 3 milhões de aluguel social agora, que nós temos durante um ano, circulando na economia. Mas mais de 60 milhões, quase 70 milhões na aquisição de imóveis, nós vamos ter um volume de 73 milhões de reais movendo a economia do município. Isso é muito importante, porque eu falei que a enchente é diferente da Covid. A Covid destruiu famílias. A Covid botou empresas no hospital, depois botou empresas na UTI, a Covid matou empresas também, né? Mas foram coisas pontuais. O problema é que agora tem cidades que foram destruídas. Então a enchente, a gravidade da enchente é muito grande, porque nós não temos noção ainda do prejuízo, ou melhor, do problema econômico que nós vamos ter no futuro, porque é o reflexo. Por exemplo, durante a Covid, o material de construção civil aumentou mais de 30%, porque as pessoas queriam construir a sua casa e começaram a construir casa, aumentou muito o material de construção civil. E agora a enchente. Quanto custa um saco de cimento? E agora o estado inteiro precisa de cimento. Quanto vai custar? Quanto custa para fazer uma ponte em situação normal? Agora, se eu vou fazer uma ponte aqui em Santa Maria, por exemplo,
uma ponte de 2 milhões de reais, e tem uma empresa, nós não temos milhares e milhares de empresas que constroem ponte, que é o que nós vamos precisar bastante no estado. E se ao invés dela fazer uma ponte de 2 milhões de reais, vem em Porto Alegre e contrata ela para fazer uma ponte de 50 milhões, e ela não tem capacidade técnica de fazer as duas ao mesmo tempo, ela vai ficar em Santa Maria e vai para Porto Alegre. Óbvio que vai para Porto Alegre. Então esse é um outro problema que nós temos, que é um outro reflexo. É um reflexo normal que nós vamos ter em toda a economia. Então, isso é para te ter uma noção, Marião, da gravidade. Nós temos mais de 1.200 pessoas desabrigadas e desalojadas, todas salvas. Evidentemente que a gente chora e transmite a mais profunda solidariedade. Foram 5 pessoas que morreram, né? Inclusive o Robson, que a esposa e a filha morreram, aqui pertinho da nossa TV Santa Maria. Eles receberam uma casa de presente doada pela BK Construções, uma parceria entre o Sindicato de Construção Civil, mandar um abraço para o Samir, e a BK, mandar um abraço para a equipe, a família da BK, que doou a casa. A prefeitura teve um papel legal na intermediação. Foi o dia do meu aniversário, eu pedi de presente no dia do meu aniversário, Marião, que as pessoas depositassem um Pix, fizessem um Pix no Sindicato da Construção Civil. E o Bruno, que é o dono da BK, me ligou e disse: olha, estou depositando no Pix uma casa. Eu até brinquei, mas que jeito, Bruno, não vai depositar uma casa? É uma casa para a gente doar para o Robson, já está tudo imobiliário. Pô, que bacana, e ele já está morando lá. Então, isso é para ter uma noção da complexidade. Daí tu vai me dizer: mas, pô, bom, tu está preocupado bastante na questão econômica, da onde isso aí? Tu está deduzindo? Eu disse: não estou deduzindo nada. Entre maio de 23 e maio de 24, fazendo uma comparação, 40% a menos de ICMS. Só até o final do ano agora, nós teremos mais de 30, ou melhor, menos de 35 milhões que virão para a prefeitura. E a maior arrecadação do município depende do ICMS. E se tu pegar maio de 23 e maio de 24, olha o raciocínio que às vezes a gente não se dá conta. Maio de 23, maio de 24, 40% a menos. Só que o evento foi em maio. O evento climático foi em maio. O problema é agora junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós não sabemos qual é o tamanho do prejuízo que nós vamos ter. Tivemos sim muita solidariedade, muitas empresas ajudando, ou melhor, o mundo inteiro ajudando o Estado, né? Não foi só o Brasil, o mundo inteiro. Mas isso chega um momento que para. E agora nós estamos preocupados com a economia completa. Claro que eu sempre tive a preocupação, em primeiríssimo lugar, cuidar das pessoas, salvar vidas. Passamos essa etapa que, graças a Deus, estamos, como eu estava te dizendo, numa espécie de uma normalidade controlada, mas eu tenho certeza que agora a nossa grande missão, e a grande missão dos prefeitos, eu não tenho a menor dúvida que é ali na ponta ali, é essa parte da reconstrução, que é a terceira etapa. Isso nós vamos fazer com coragem, com determinação, é um compromisso absoluto do Rodrigo Décio meu. Nós não vamos buscar ninguém sem ter a sua casa, nós vamos comprar a casa. Me disseram: pois bom, tu está falando em 346 casas, de onde vai tirar dinheiro? 15 milhões eu já tenho garantido. 15 milhões eu já tenho garantido. Há uma expectativa que o governo do estado me passe mais 5 milhões, eu conversei com o governador Eduardo Leite, então são 20 milhões, e há uma expectativa que o governo federal me passe mais um valor. Então hoje para comprar essas 346 casas, nós precisaríamos uma média de 60 milhões de reais. Prefeito, essas casas elas vão ficar com os moradores ou elas vão ser do município? Não, vai ser propriedade do morador. Do morador, vai ser comprada para ele. Não vai ter ITBI, a prefeitura vai isentar o ITBI. Então, essa casa é pro proprietário da casa, pro familiar. Claro que não é casa para qualquer pessoa. Vai ter critério técnico, as pessoas têm que ser vítima da enchente, né? Então, isso é um rigor que nós vamos ter. Então, eu fiz um pequeno balanço, Marião, para a gente ter noção. Desde o início, o salvamento das pessoas, o auxílio, o cadastro que nós fizemos, né? Tanto aos 3 programas, o Volta por Cima, o Auxílio Reconstrução e mais o SOS Rio Grande, que nós recebemos um valor, ali Santa Maria recebeu 5 milhões de reais, mas o que é mais importante, né? O que é mais importante, Marião, foi salvar vidas. Isso a gente conseguiu fazer bem aqui. Nós temos lá no morro do Seychella, lá Canário e a Churupa, são as áreas mais críticas que tinha lá. Lá nós já tiramos mais de, ou melhor, quase 200 famílias já tiramos da área de risco de lá. Já estão salvas. Tem pessoas lá ainda,
nós já notificamos para sair de lá. Tem problema na Bilibio, no Santa Teresa também, e mais na Berg, que também é ali no Morro Seychelles. Então, o importante, Marinho, é que nós temos tudo mapeado, e a gente sabe o que fazer. Nós não queremos agora, vamos ver o que nós vamos fazer agora. Não, a gente já sabe o que fazer. O Abner, que é um especialista em desastres, melhor, em combate a desastres, ele tem uma frase muito bacana. Na hora do evento, tu não tem que elaborar o plano. Tu tem que executar o plano. O plano já tem que estar pronto. E nós já tínhamos um plano pronto. Legal. A gente vai fechar o primeiro bloco aqui. Na sequência, a gente volta, vamos tocar o fardamento, tomar uma aguinha e voltamos já para o segundo bloco aqui no nosso Roda Brasil, amigos. É pai bola. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em 2 endereços. Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Muito bem, estamos de volta. Segundo bloco do nosso programa Roda Brasil, amigos. Aqui com o apoio sempre cultural do Walter Beltrame, a Ótica Norberto, Avenida Tênis Clube, que agora esse mês de julho completa 107 anos. São uma das poucas instituições centenárias aqui na cidade de Santa Maria, e também o Mercado Santa Marta. No programa de hoje, estou trocando um passe aqui com o prefeito Jorge Possobon. Nós vamos fazer uma série de 2 programas. Agora a gente vai fechar o primeiro programa, mas eu não posso passar batido sem fazer alguns questionamentos para o prefeito, ainda com referência a essas questões que envolvem aluguel social, a compra das casas, até para a gente esclarecer bastante, porque eu tenho certeza que depois que o programa for ao ar e também vai nas redes sociais, o pessoal vai começar a fazer as perguntas, os questionamentos, enfim, e eu vou conduzir depois essas perguntas, questionamentos todos para o gabinete lá, para que o pessoal possa responder caso a caso. Prefeito, para deixar e para esclarecer, a questão das compras das casas, então a prefeitura realmente ela vai comprar a casa e vai entregar para a pessoa, mas obviamente o senhor disse que tem que saber, vai ter que ter o cadastro, claro, vai ter que ter, tem todos os critérios. A prefeitura vai comprar, nós não estamos cedendo a casa ou deixando uma cessão de uso, a casa vai ser propriedade das pessoas. E essa pessoa não vai necessitar pagar, por exemplo, tipo um financiamento bancário, uma coisa. Mas nada, eu não abro mão de um critério técnico que eu falei para o ministro, isso é importante. Durante 5 anos não pode vender a casa. Ah, ótimo. Isso eu não abro mão, isso é um critério técnico que eu não abro mão. Não adianta eu dar uma casa para ti hoje no valor de 200 mil reais, e amanhã tu vai lá e vende a casa por 100 mil. Prefeito, o senhor que é um cara muito sentimental, que cuida muito da vida humana, né? Tanto é que o slogan é a cidade cuidando das pessoas, né? Prefeito, qual é o sentimento que o senhor vê, por exemplo, quando o senhor chega ali na Canários, ali do pessoal se desapegar ali desse desapego, prefeito? Como é que tu vê isso aí? Eu procuro não ver. Esses dias uma menina me xingou muito. Me xingou. Lá na fila do auxílio do cadastro que nós estávamos fazendo lá. E o nome dela é Fernanda. Quando ela parou de me xingar, eu disse assim: estou feliz que tu tá me xingando. E ela ficou me olhando: não estou te entendendo, Posobon. Sim, tu tá viva. Se tu estivesse morta, tu não tá me xingando. Então, nesse momento, se eu começar a olhar, eu vou perder a força.
Eu sou um ser humano. Exatamente. Eu cansei de chegar em casa e chorar. Eu cansei de estar tomando banho e me lembrar que estava uma pessoa não sei quantos dias sem água. Eu me deitar na minha cama e minha cama não estava molhada, não estava debaixo d'água. O apartamento que eu moro não ficou debaixo d'água. Então também eu sou um ser humano, todo mundo. Então eu fico tentando bloquear isso aí, sabe? Para mim o sentimento é ela sair de lá e estar num local seguro. Isso para mim é a questão. Isso me dá uma tranquilidade. Mas eu quero te dar uns outros dados aqui, Marião, estava aqui no nosso intervalo. Eu dei uma palestra lá no Recanto Maestro, lá para a Mônica, parceirona, inclusive com o apoio do Diário, aqui do Grupo Diário, né, que a nossa TV Santa Maria faz parte do desse complexo diário, onde o tema foi administração da Prefeitura de Santa Maria, salvando a Prefeitura e salvando os empregos, os servidores, né? Reconstruir Santa Maria, reconstruir o Estado. Por que essa grande preocupação que eu tenho? Nós temos entre servidores ativos e inativos, Marião, 5.341. Nós temos uma média de uma folha de pagamento, Marião, de 27 milhões de reais por mês. Por mês? Por mês. Isso é folha de pagamento. Então aí é a grande preocupação que nós temos com esse reflexo. Daí eu estou falando da Prefeitura, porque a Prefeitura tem que continuar fazendo o pavimento, tem que continuar fazendo as pontes que foram destruídas, as estradas do interior, que foram praticamente os 1.300 quilômetros destruídos também. Nós temos mais de 150 quilômetros de pavimentação asfáltica que foram destruídas. Esse dia eu estava lá que eu sempre chamo Coimã, o meio de comunicação, na Rádio Medianeira, e eu estava falando para as pessoas a importância que tem neste momento, importância que teve neste momento tão difícil dos meios de comunicação. 1º de maio foi o Dia do Trabalhador, mas eu em todos os locais eu dei parabéns, eu dediquei o Dia do Trabalhador aos profissionais da imprensa, né? Porque a imprensa tem um papel fundamental de nos ajudar a fazer o alerta, né? Não adianta fazer o alerta só, a imprensa, o rádio, que é um canhão na comunicação, a gente sabe disso. E eu disse da importância que teve a imprensa, que nos ajudou a salvar vidas. E neste momento também, lá no Recanto, eu falava, nessa palestra que eu estava dando lá, desta grande preocupação que tem. Nós temos que manter a empresa Prefeitura de Santa Maria. E quantas empresas foram demolidas, destruídas? E ali, vamos pegar o Vale do Taquari, aqui Roca Salles, aqui quem vai para Porto Alegre, Lajeado, Santa Teresa, cidades, Arroio do Meio, cidades que foram, é a terceira enchente que abala eles. Quantas empresas vão sair dessa cidade e vão para outro local? O prejuízo vai ficar nessa cidade. Santa Maria não vai ser egoísta de pensar só em nós. Tanto é que um plano de trabalho de reconstrução, de construções de pontes novas, nós estamos ajudando, vamos ajudar Silveira Martins, São Martinho da Serra, Itaara e São Pedro. São 4 municípios que Santa Maria vai fazer essa parceria para ajudar. E muitas pessoas falam, tem uma outra coisa, Marião, né? Vamos reconstruir casas. Não é reconstruir casas, não é reconstruir pontes, é reconstruir de maneira inovadora. Tu não pode fazer a mesma ponte. A mesma coisa. Persistir. O que a gente percebeu também, Marião? Várias e várias pontes caíram nas cabeceiras, não caiu a ponte. Então aí está, na equipe da engenharia, dá um olhar diferenciado para as cabeceiras. As cabeceiras, perfeito. Né? Então, outra coisa que nós fizemos aqui, o desassoramento aqui. Quer limpar os arroz, o Cadena, Vacacaí, Mirim, Cancela, limpar isso. Nós limpamos mais de 10 milhões. Algumas pessoas me perguntam, pois bom, por que não teve tanta enchente, tanto local de inundação aqui em Santa Maria? Tivemos sim, como o estado inteiro teve. E nós temos mais de 100 milhões de reais debaixo da terra, Marião. Nós trabalhamos de maneira preventiva. Santa Maria deu um grande exemplo. Por isso que eu disse, não é na hora da crise, na hora do evento climático, elaborar o plano de recuperação, né? É executar o plano. O plano tem que estar pronto. Isso eu tenho certeza, nós fizemos com uma maior absoluta seriedade e responsabilidade, uma equipe extremamente profissional, comandada lá na Defesa Civil, estava o Adão Lemos, que era o nosso coordenador da Defesa Civil, mas a Defesa Civil é algo tão importante para mim que ela está vinculada a mim, ao meu gabinete.
ao meu gabinete e ao gabinete do vice-prefeito. Quem coordena a Defesa Civil do Estado do município de Santa Maria é o gabinete do prefeito e o gabinete do vice-prefeito. Isso eu não abro mão. Então, coordenado, evidentemente, mandar um abraço para o Alexandre Lima, que é o meu chefe de gabinete, ele coordenou essa parte. E o que eu quero dizer com isso, Marion? Foi muita coisa muito rápido, né? Se alguém disser que sabia exatamente o que estava acontecendo, não está falando a verdade. Não tem como mensurar tudo o que aconteceu ao mesmo tempo. O que a gente pode mensurar, o que a gente fez. E o que a gente fez deu certo. Prefeito, depois eu quero voltar um pouquinho também na questão do aluguel social, mas em cima desse aspecto aí dessa parte, digamos, de planejamento para futuros, né, nesse aspecto, o que se está pensando, por exemplo, o senhor falou que já estão tirando as famílias ali do Morro do Xixela, se tem um planejamento de um trabalho específico para contenção, para futuro, como é que está isso aí, prefeito? Nós executamos em outubro do ano passado, nunca se falou em enchente, nós protocolamos junto ao governo federal um pedido de 33 milhões de reais para tratar a Canário e da Churupa. A contenção, como nós temos a contenção. Lamentavelmente, em maio ocorreu o deslizamento, matou 2 pessoas. Posteriormente, né, o governo me liberou os 33 milhões de reais. Né? Ou melhor, aprovou, não está o dinheiro liberado ainda. Não está ainda. Ah, mas então está dizendo que é culpa do governo federal, que morreram 2 pessoas? Sem hipótese alguma. Eu não vou entrar nessa irresponsabilidade política, Marion. Criar conflito político num momento tão triste. Tentaram, vários membros aí, tentando me entrevistar, dizendo da intervenção que tinha no governo federal, no governo estadual, em razão do ministro Paulo Pimenta. Eu disse primeiro que eu não estou preocupado com isso. Quem quiser ajudar Santa Maria, eu vim ajudar. Todo mundo sabe as diferenças política, ideológica que eu tenho, partidária e política ideológica. Eu tenho do PT, isso todo mundo sabe. Mas o presidente da República é do PT. O ministro que está na reconstrução é do PT. Como que eu, institucionalmente, como prefeito que tem que cuidar de uma cidade inteira, vou entrar na mesquinha política? Não mesmo. Eu agradeci, sim, na verdade, eu fiz 2 pedidos. O primeiro pedido que eu fiz para o presidente Lula, ele atendeu. O presidente Lula, o general Hertz é o comandante do Comando Militar do Sul, tá? Da região Sul. Eu pedi, presidente Lula, indique o general Hertz para ser o grande ponto focal para atender nós aqui. Porque o general Hertz comandou a 3ª DE aqui em Santa Maria, eu tenho uma relação muito boa com ele, e o general Hertz é uma pessoa extremamente organizada no planejamento. O presidente Lula nomeou ele, não sei se foi meu pedido, não sei, eu acho que deve ter reforçado, né? Eu disse que eu conheci, falei para ele, foi referendado por outros membros do Exército, ali também a competência do general Hertz, e a partir daí a gente cria relacionamento. Numa crise como essa, quando tu pode, numa gestão política tem que fazer, tu tem 2 caminhos, o relacionamento e o conflito. Jamais eu vou fazer conflito, jamais. E quando tiver que ter alguma divergência, que eu posso ter, eu vou tratar pessoalmente, não vou tratar em público. Publicamente as pessoas têm que saber que eu e tu, independente de partido, o que eu e tu estamos buscando é uma solução. Pode tu estar errado, posso eu estar errado, né? Mas a ideia a gente vai discutir internamente. Não vamos para fora, nós temos que levar a solução. Não vamos levar briga, não vamos levar divergência para fora. Prefeito, a gente está fechando já esse primeiro programa, fechando o bloco. Prefeito, especificamente Santa Maria, o que mais, digamos assim, aconteceu especificamente foi a questão do desmoronamento, né? Porque alagamento, até de certa forma, trabalhado em cima desse aspecto. O senhor falou sobre a questão dos riachos aqui de Santa Maria, dos córregos, eles estavam bem equacionados, né? Sim, não, nós tivemos, justamente foi aquele trabalho de prevenção que nós fizemos. Daí, eu acho que é importante, Marião, deixar bem claro, quando eu concorri na reeleição, onde era eu o candidato a prefeito e o Rodrigo Destro, nosso vice-prefeito, está lá no nosso projeto de governo, depositado, registrado na Justiça Eleitoral, o trabalho da macro-drenagem, que era o compromisso que nós assumimos. Olha só, estou falando de 2020. Ninguém sabia de enchente, estou falando de 2020. E é o trabalho de maneira preventiva que nós fizemos que deu resultado. Mas a chuva nos deixou, as enchentes nos deixou muitos estragos. Só para ter uma base, para recuperar
recuperar os prejuízos que nos deixaram. Nós temos uma expectativa, uma mensuração de 110 milhões de reais. E se a gente botar junto com as casas, passa de 300 milhões de reais. O que é importante disso, Marião? O Rodrigo Décimo e eu sabemos dos problemas, nós sabemos dos problemas, e tem uma outra coisa, nós sabemos como resolver. Nós não precisamos inovar. Nós não precisamos inovar nada. Por isso que eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. O Rodrigo Décimo me ajudando a coordenar essa parte da reconstrução e eu continuando a fazer essa parte da captação de recursos, eu tenho certeza que fecha porque não adianta nós ter um planejamento e não ter o dinheiro. Então, eu quero reafirmar de novo, né, que nós sabemos de todos os problemas, nós sabemos de todas as pontes que caíram, nós sabemos dos locais que foram destruídos e nós sabemos como resolver. Óbvio que vão ter que buscar dinheiro, mas me disseram, mas poxa, bom, e se não te der dinheiro? Se não vier dinheiro para te comprar casa? Porque a minha missão agora é comprar casa. Isso para mim é o mais importante. Esse dia veio um senhor, disse, minha rua lá estragou toda. Eu disse, ó, eu sei que a sua rua estragou, nós vamos arrumar a sua rua. Mas primeiro eu vou cuidar de quem está fora de casa. Verdade. Pode ficar bravo comigo, não tem nenhum problema. Mas eu não vou deixar de executar aquilo que eu penso, né? Que é cuidar das pessoas. E se não tiver dinheiro, o que nós vamos fazer? Já conversamos com a Caixa Econômica Federal, o Rodrigo Décimo e eu fomos na Caixa, sentamos lá, fizemos uma medida, se tem a capacidade financeira do município de fazer um financiamento. Então nós temos condições de fazer um financiamento, nós vamos buscar dinheiro emprestado da Caixa Econômica Federal e vamos comprar casa. Ninguém vai ficar sem casa. Legal, a gente está fechando aqui o primeiro programa, agradecendo a presença do prefeito Jorge Possobon. A gente encerra esse primeiro Roda Brasil Amigos, uma série de 2 programas, e a gente já está convidando você para se ligar no próximo programa, que a gente vai falar muito mais aí sobre a administração do prefeito Jorge Possobon, sobre esse trabalho bacana que está acontecendo aqui em nossa cidade. Roda Brasil Amigos vai ficando por aqui com a direção da imagem e cinegrafia do Ademir Trevisan e do Marcelo Trevisan, a direção administrativa da Thaís Trevisan e o comando aqui do canal 19 do André Trevisan. Até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão em 2 endereços. Galeria Chami e na 2ª quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.